Por quê? Porque eu não sei o que Deus está preparando. E a minha oração tem poder. Porque há poder nas minhas palavras. A oração tem poder de intervenção. Deus mudou a história de Ezequias, a história do rei Ezequias por causa de uma oração. Deus fez Israel vencer os amalequitas por causa de um Moisés que estava intercedendo em cima do monte com a mão levantada. Você entende a importância da oração? A importância do clamor? Deus derrubou os muros de Jericó porque o povo estava caminhando ao redor dos muros em obediência, e no momento que grita, no momento que se expressa debaixo daquele propósito, os muros caem. Eu não posso deixar de orar porque as coisas não estão acontecendo ao meu favor, sabe? Eu vejo pessoas que fazem uma semana de propósito, eu faço uma semana de jejum, já que não tive resposta eu paro. Vai parar por quê? Vai desistir por quê? Porque o cenário não foi positivo? Porque as coisas não aconteceram conforme você quis? Porque Deus decidiu ficar em silêncio? Você pode não ter ainda a resposta que você quer ouvir, só que dentro de você, no meio desse silêncio, Deus está tratando de você. Talvez o foco da tua oração é Deus tratar lá. Talvez o foco do teu propósito é Deus trabalhar lá. Só que quem sabe Deus está permitindo tudo isso para, antes de trabalhar lá, trabalhar primeiro aqui. Quem sabe antes de Deus fazer lá, Deus quer fazer aqui. Quem sabe antes de Deus curar lá, Deus quer curar aqui. Quem sabe antes de Deus salvar lá, Deus quer libertar aqui. Às vezes você está orando para Deus te dar um relacionamento, que você quer casar, quer namorar, só que você não foi nem curado ainda das frustrações que você viveu lá atrás. Você está tentando procurar felicidade nos outros e não descobriu, e ainda não entendeu que você não vai achar felicidade nos outros. Você tem que encontrar felicidade em Jesus. Aí você quer procurar no outro algo para preencher aquilo que só Deus pode preencher. Aí você não entende, não consegue entender que Deus não vai trabalhar lá enquanto Deus não trabalhar aqui. E às vezes um dos motivos do silêncio de Deus é tratar da tua alma, é tratar do teu espírito, é te ensinar a esperar. Tem gente que está ouvindo essa mensagem e está cheio de ansiedade, está sendo dominado pela ansiedade. E Deus está querendo arrancar isso de você. Deus está querendo tratar isso em você. Até porque essa ansiedade, ela só faz mal para a tua alma. Ela só gera doenças para você. Então Deus está querendo tratar daqui. Deus está querendo cuidar aqui. Aí você está em propósito por alguém para Deus libertar lá. Aí Deus está falando com você: como é que eu vou libertar lá se você não é liberto? Como é que eu vou libertar ele se eu não libertei você? Como é que eu vou libertar a vida daquela mulher se você não está transformado? Eu preciso começar a obra primeiro em você. Eu preciso tratar primeiro de você. Eu preciso cuidar primeiro de você. Eu preciso transformar a tua vida para que outras pessoas sejam transformadas. Então às vezes você não entende o silêncio, só que tem um propósito. Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo e nem presenciando nada. Ele tem um propósito, ele vai fazer, e você não precisa ver para ele fazer, você não precisa sentir para ele fazer. Porque hoje as pessoas hoje são muito espiritualizam tudo e se movem mais pela emoção do que pela direção da palavra. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa ver fogo cair do céu, não, você precisa sentir nada. Aí eu tenho que sentir alguma coisa para saber que Deus está fazendo. Deus não precisa manifestar nenhum sinal para você, para que você tenha convicção que Ele está fazendo. O silêncio dele é uma resposta. Pensa nisso. O silêncio dele é uma resposta. Que você pode ainda não ter refletido sobre isso, mas ele está em silêncio para despertar alguma coisa em você, para gerar alguma coisa dentro de você,
para construir alguma coisa dentro de você, para fazer crescer algo dentro de você. O silêncio dele está fazendo você orar, está fazendo você clamar, está fazendo você jejuar. E você não pode mudar a rota da oração porque você não teve resposta. Aí você vai perceber que Daniel está no 15º, 16º, 18º, 19º dia, mas ele não deixa de orar. Por quê? Porque a minha oração não pode ser movimentada pelos resultados. Eu vou repetir isso. Eu não devo orar por causa dos resultados. Quem ora por causa de resultado, não ora quando não tem resultado. Quem depende de resultado para orar, quando não tiver resultado, não vai orar. Por quê? Porque nem sempre Deus vai fazer, meu amigo. Nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai salvar, nem sempre vai libertar. E você vai deixar de orar porque não tem resultado? Daniel está mostrando para nós que independente do cenário que ele vive, ele não deixa de orar. Porque a minha vida espiritual não se move pelos resultados. A minha vida espiritual não se move pelaquilo que eu vejo, não se move pelas soluções. Eu entendi a importância de construir um elo de relacionamento com Ele. E a oração me liga a esse elo. Então ele está orando, ele está aclamando, mesmo em silêncio, mas ele continua orando. Quando chega o 21º dia, o ciclo se fecha. Talvez a tua vida esteja se passando como essa página aqui. Quantas das vezes você leu a Bíblia e você fala, Senhor, fala comigo, e caiu nessa página em branco. E você disse, nossa, caiu na página em branco, Deus não está querendo falar, Deus não está querendo dizer nada. E você parou para abrir a Bíblia de novo, e na verdade Deus estava querendo falar com você, Deus estava querendo agir na tua vida, Deus estava querendo revelar coisas para você que você não conseguia entender. Porque a maior dificuldade também não é Deus falar, é eu não entender o que Deus está falando. A maior dificuldade não é Deus se revelar, é eu não conseguir entender o que Ele está revelando, o que Ele está agindo, o que Ele está fazendo. Tem gente, por exemplo, achando que Deus está parado no cenário mundial. Deus não está parado, Deus está se movendo. Só que algumas pessoas, por estarem distantes e não sensíveis para as coisas espirituais, não conseguem entender o movimento dele no meio do processo. E eu vou dizer mais. Deus costuma se movimentar mais no meio do caos do que no meio da fartura. Você vai perceber que os maiores milagres aconteceram no deserto. As maiores crises aconteceram no deserto. As maiores dificuldades aconteceram... As maiores crises não. Os maiores milagres aconteceram no deserto. As maiores vitórias aconteceram no deserto. As maiores realizações aconteceram em adversidade, em tempo de escassez, em tempos de dificuldade. Então o cenário está propício para que ele se movimente. Eu posso não estar vendo, mas ele está agindo. Só que ele está em silêncio. E quantas vezes você pediu para Deus falar com você e caiu nessa página em branco da Bíblia e você disse Deus não queria falar nada, aí você foi lá e pegou outro texto da Bíblia, mas na verdade havia uma revelação de Deus para você. Que o que Deus queria te dizer é isso: fase de silêncio, silêncio de Deus, o tempo que Deus decide ficar em silêncio. Cara, Maria entendeu isso. Maria entendeu isso. João capítulo de número 2, ela fala para Jesus que tinha acabado o vinho da festa. Aí Jesus diz para ela, mulher, ainda não tem chegado a minha hora. Aí você vai perceber que a Maria, escuta isso, Maria vai dizer para os homens que estavam ali próximos, os servos, fazei tudo o que ele vos disser. Quando Jesus diz para ela, ainda não é chegada a minha hora, ela procura os servos, as pessoas que estavam trabalhando na festa, e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Pera, Jesus disse que ainda não era a hora dele. Só que Maria vai movimentar a festa, procurando algumas pessoas, vai procurar os servos, os homens que estavam próximos, e vai dizer, fazei tudo que Jesus disser. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando Jesus diz para ela, ainda não é chegada a minha hora, ela entendeu, escuta isso, ela entendeu que não era a hora ainda de Jesus fazer o milagre.
Se não era a hora de Jesus fazer o milagre, ela entendeu que era o tempo dela, era a hora dela, era o momento dela. Então, se não é o tempo dele fazer, eu preciso entender que é o meu tempo de preparar o ambiente, de preparar o cenário. Você está pegando isso aqui ou não? De preparar o ambiente para que o milagre aconteça. Já que não é o tempo dele fazer, então eu vou movimentar a minha vida para que tudo esteja propício para o milagre acontecer. Então ele entende, se não é o tempo dele, é o tempo dela. Você está pegando isso aqui? Se Deus está em silêncio e você está entendendo que não é o tempo dele falar com você, é porque é o seu tempo de orar, é o seu tempo de buscar. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com propósito. Se não é tempo dele desenrolar e fechar o ciclo sobre a sua vida, como fechou o ciclo sobre Daniel no 21º dia, como fecha o ciclo na hora da cura, de uma solução, de um milagre, é porque está no teu tempo. Se não é tempo dele fazer, é tempo de você preparar o ambiente, é tempo de você se posicionar, é tempo de você interceder, é tempo de você se preparar. Tem gente que acha que esperar o tempo de Deus é ficar parado. Quando Jesus diz para Maria, Maria, ainda não é chegado o meu tempo, ele está dizendo, não é o meu tempo ainda. Já que não é o meu tempo, está no teu tempo. Se prepara você, ora você, consagra você, busca você, sabe? Você precisa entender o que é esperar em Deus. E eu espero que essa palavra mude a partir de hoje na sua mentalidade, porque esperar em Deus não é ficar parado. Aí eu estou esperando no Senhor, eu fico parado, não faço nada. Espero acontecer do céu. Esperar em Deus é se preparar para o propósito. Esperar em Deus é eliminar todos os recursos que cabe eu fazer. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Quando não tiver mais jeito, quando eu esgotar todos os meus recursos, quando eu realizar tudo que eu tenho que realizar, que não cabe mais a mim, aí Deus entra e faz. Esperar em Deus é isso. É você estar se preparando para o propósito. E eu vou aplicar para você entender. Tem gente que diz que está esperando em Deus. Aí eu vou esperar, não vou namorar com ninguém, vou ficar, não, ainda não é tempo de eu casar, então eu vou esperar. Aí ela diz que está esperando em Deus, mas namora 1, namora 2, namora 3, namora 4. Que esperar em Deus é esse? A esperar em Deus, então eu vou ficar só parada. Não é ficar só parada, é preparar teu coração. Se Deus disse para você esperar, é porque você tem que preparar tua alma, preparar teus sentimentos, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Deus falou que vai abrir uma grande porta para mim, mas ele falou, espera o tempo, porque tem algo certo. Então eu vou ficar parado em casa sem fazer nada. Não, eu não vou ficar parado em casa. Eu vou me preparar para o propósito, porque ele disse para mim que não é o tempo dele fazer. Então se não é o tempo dele fazer, é o tempo, Deus está preparado para ele fazer. Então eu vou preparar um ambiente. Mas ele disse que tem uma porta maior e melhor para mim, então eu fico parado? Não fico parado. Eu faço cursos. Eu vou aprimorando o meu conhecimento, eu vou melhorando o meu currículo, eu vou fazendo alianças certas, eu vou andando com pessoas certas, eu vou melhorando a minha mente, eu vou preparando, sabe, para as coisas acontecerem. Para quando ele chegar com o tempo, todos os recursos que eu tinha para fazer foram esgotados. Então preciso entender isso, que esperar em Deus é estar no Senhor, se preparando para o propósito. Seja esse propósito emocional, sentimental, financeiro, seja qual for. Sabe? Às vezes Deus está falando, espera o tempo, não é agora. Eu vou te dar, eu vou te levantar, você vai pregar, aí você vai ficar parado, não vai ler Bíblia. Deus falou que tem uma chamada com você, mas algumas coisas não vão acontecer agora, ele mandou você esperar, mas você se prepara. Vai fazer um curso de teologia, vai buscar o Senhor, continua indo para a escola dominical, medita na palavra, vai se preparando, prepara o ambiente, sabe? Prepara o cenário. Por quê? Porque um milagre vai acontecer. Se não é o tempo dele, é o meu tempo de preparar o ambiente para as coisas acontecerem.
Então o silêncio de Deus revela muita coisa para nós. E uma das coisas que o silêncio revela é isso. Entender que isso não é tempo dele falar, é tempo de eu falar com Deus. É tempo de eu orar, é tempo de eu buscar, é tempo de eu ler Bíblia, é tempo de eu me consagrar, é tempo de eu estar alinhando a minha vida aos seus propósitos.